Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Braskem. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo aqui no vídeo até o final, pois eu vou deixar minha opinião se vale a pena ou se não vale a pena investir em Braskem. Só que antes disso, eu já vou logo te convidando para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos, e não se esquecer de deixar likezera. É muito importante que você clique aí no botão de curtir para me entender que você está gostando desse conteúdo e trazer mais conteúdos aqui nessa linha de raciocínio, valeu? Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, a Braskem está aberta aqui hoje o mercado, dia 4 de abril, ela está caindo 1%. Se a gente pegar no ano, ela está caindo 18% e nos últimos 12 meses 57%. Então, Braskem tá um filme de terror para quem comprou aí nos últimos 12 meses, tá só ladeira abaixo. Deixa aqui para mim nos comentários, o que você acha sobre a Braskem? Que ela vai recuperar ou que daqui para frente é só para trás? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião sobre a empresa. A Braskem, se você ainda não conhece, é uma empresa do setor de químicos. Ela produz resinas termoplásticas, ou seja, resinas utilizadas para produção de vários produtos de plástico. Código de negociação BRKM3, BRKM5 e BRKM6. Então ela tem ações ordinárias e preferenciais. Ela tem um tag along de 100% em suas ações e um free float total de aproximadamente 21%. Quando a gente entra aqui na posição acionária, a gente consegue ver que a ação ordinária praticamente não tem free float. Então, se você for investir, eu sugiro ir na preferencial, que é onde está o free float das ações. A gente consegue ver que também tem a Petrobras ali no controle da empresa, a Petrobras e a NSP, que é uma empresa em recuperação judicial. Então, ponte atenção aí sobre a governança da empresa. Bom, agora eu vou entrar aqui nos destaques financeiros da Braskem no quarto trimestre de 2022. Eu vou comparar contra o terceiro trimestre de 2022, porque empresa que negocia algum tipo de commodity, querendo ou não, essas resinas são commodities, né? Elas têm ciclos, né? Tem um ciclo muito favorável, outro ciclo que não é tão bom. O ciclo de 2021 foi um ciclo assim perfeito, tudo conspirou a favor da Braskem. Vou fazer esse comparativo 2021 contra 2022. Então vem aqui comigo. Quando a gente olha aqui a receita, olha só, a receita caiu 25%, tá? O CPV da empresa diminuiu um pouco, né? Saindo de 4,4 para 3,6. É normal o custo dos produtos vendidos diminuir porque ela vendeu menos, né? Então, custo dos produtos vendidos, se a empresa vende menos, a tendência é que o custo dos produtos vendidos diminua. Então, diminuiu, mas a gente consegue ver que no terceiro trimestre já não tinha sido um resultado muito bom. Tô falando aqui em dólares, tá? E tem aqui também os valores em reais. Então, o que aconteceu? A gente consegue ver que ela saiu de um EBITDA recorrente de 371 para um EBITDA recorrente negativo de 32. Então, a gente consegue ver que o custo dos produtos vendidos está impactando bastante aqui a situação da Braskem. Quando a gente pega no ano, ela teve uma queda de 4% na receita, então caiu quase nada. Já o EBITDA caiu 64%, então saiu de 5,6 bilhões de dólares para 2 bilhões. E se a gente olhar o lucro ou prejuízo, né, ela saiu de um lucro de 2,6 bilhões de dólares para um prejuízo de 70 milhões de dólares. Pegando aqui em reais, seria um EBITDA que saiu de 30 bilhões de EBITDA para 10 bilhões e meio, e no ano um lucro líquido que saiu aqui de 13, quase 14 bilhões para um prejuízo de 336 milhões de reais. Então a gente consegue ver que o resultado piorou muito, né? O EBITDA caiu 65%. A empresa é muito importante que você analise aqui o EBITDA. Então a queda de 65%, e no trimestre um EBITDA negativo, isso aqui é um sinal muito ruim.
ruim, tá? Ela gastou mais com o custo dos produtos vendidos do que ela vendeu. Claramente alguma coisa tá errada, né? Não tem lógica você vender um produto que você gasta mais do que para produzir que você ganha vendendo, né? Então isso aqui não faz sentido. Bom, agora a gente vai entrar aqui nos principais indicadores da Braskem. Eu sempre digo em todos os meus vídeos que não tem regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo aqui um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu vou te convidar aqui para participar do meu programa de consultoria de investimentos. Então, se você tem interesse em montar uma carteira vencedora com os melhores ativos aqui do Brasil e também do exterior, para você conseguir viver da renda passiva dos seus investimentos, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro dele, definitivamente, eu vou pegar na sua mão e te ajudar a atingir seus objetivos mais rápido, pois eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira, ou seja, copiar e colar e colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então, se você tem interesse, é o primeiro link na descrição desse vídeo. É só você entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então, vamos lá. A cotação do dia 31/3, ela estava R$19,36. Valor de mercado, 15 bilhões e meio. Então, é uma empresa que, mesmo depois dessa queda, ela ainda tem um porte relevante na nossa bolsa. Não é uma empresa pequena, não é gigante, mas é uma empresa sim que tem um porte relevante. É uma mid cap, né? Uma empresa média dentro da nossa bolsa. Dívida líquida sobre o EBITDA de 2,3. Então, no momento, mesmo com essa piora nos resultados, principalmente aí no quarto trimestre de 2022, ela ainda está com uma dívida equilibrada, tá? Esse indicador, quando ele começa a passar de 3 vezes, é um ponto de atenção. Então, 2,3 ainda é uma dívida equilibrada. Dividend yield de 9%. A empresa pagou um bom dividendo. Vale ressaltar que o dividend yield, ele também, um dos fatores do dividend yield é a cotação, né? Então, quando a cotação cai muito, esse yield aumenta, tá? Então, não quer dizer, poxa, a empresa tá redondinha, tá pagando muito dividendo. A gente tem que tomar um certo cuidado na hora de olhar o dividend yield, mas olhando para esse preço, né, se ela mantesse esse dividendo distribuído nos últimos 12 meses, seria sim um bom dividendo. O ROIC de 8%, é um indicador de rentabilidade. Quanto mais elevado esse indicador, mais indica que a empresa está apresentando um resultado operacional bacana frente ao valor que está sendo investido na empresa. Então, o ROIC é um indicador para a gente medir o retorno operacional frente ao capital dos sócios, mais o capital de terceiros que está sendo empregado nessa empresa. Então, olhando para 8%, é um ROIC um pouco abaixo do que eu gosto de ver. Geralmente eu gosto de um ROIC de 10% ou mais. Mas não vou falar que está horrível, porque também não está tão ruim assim. Margem EBITDA de 9%. No momento é uma margem baixa, tá? Geralmente, quando a gente fala de margem EBITDA, eu gosto de uma margem de 15% ou mais. Então tá com uma margem sim bem apertada. EV sobre EBITDA, indicador para a gente olhar aqui o Enterprise Value, né? Que é o valor de mercado mais a dívida frente ao resultado operacional da empresa. Olhando para esse indicador hoje, ela está valendo 4 vezes o Enterprise Value. Então, nessa cotação de R$19, sim, olhando para esse indicador, ela está barata, tá? Quanto mais abaixo de 10, mais pode estar indicando que a empresa esteja barata. Quanto mais acima de 10, mais pode estar indicando que a empresa esteja cara. Mas vale ressaltar essa piora nos resultados. Então, nem sempre, né, faz sentido você comprar algo que está barato, mas se o resultado está piorando muito. Então, você tem que ponderar isso também na hora de investir em um ativo. Bom, agora entrando aqui no histórico de lucros e proventos, a gente consegue ver que a empresa deu alguns prejuízos, aí depois lucro, aí depois caiu de novo aqui, lucro, continuou pagando dividendos mesmo dando prejuízo. Vale ressaltar que esse tipo de empresa, eu estou mostrando lucros e proventos aqui, mas é um tipo de ativo que eu gosto de analisar mais pelo EBITDA, tá? Por quê? Porque o resultado financeiro da empresa, ele só sofre algum tipo de distorção devido à variação cambial. A gente consegue ver que a empresa que tem dívida em dólar,
controla e, consequentemente, isso impacta o resultado financeiro e não necessariamente isso tem um efeito caixa. Então tem que ter uma cautela na hora de for olhar isso aqui, porque às vezes a empresa pode estar dando prejuízo, mas ainda assim ela pode estar ganhando dinheiro, pode estar gerando muito caixa, tá? Quando a gente olha o histórico de cotações, ela saiu de R$ 1,88 lá atrás, já chegou a quase R$60, né? Um mega foguete aqui, depois agora aqui perto de R$20. De fato gerou um certo valor aqui para os seus acionistas, mas a gente consegue ver que aquela cotação é tipo uma montanha russa, não é aquela escadinha para cima. Então esse tipo de ativo, para você investir, tem que estar sabendo o que está fazendo, pois tem momentos muito bons e ao mesmo tempo momentos tristes. Então se você não sabe o que está fazendo, a tendência é você comprar e fazer uma gestão errada desse tipo de ativo na carteira e, consequentemente, perder dinheiro. Agora, para finalizar a análise da Braskem, eu vou pegar os resultados desde 2015 até o consolidado do ano de 2022. Você que está acompanhando aqui até agora, se está gostando desse conteúdo, deixa o like, não sai do vídeo sem deixar o like, dá uma força aqui para o investidor raiz, porque eu estou contando com a sua ajuda. Bom, a receita da empresa saiu de 46 bilhões para 96 bilhões, então um crescimento forte aí nos últimos anos, cresceu quase todos os anos, só não cresceu em 2019 e no ano de 2022 também teve uma recuada. Quando a gente olha o EBITDA, a gente consegue ver que a empresa tem um resultado operacional bem forte, né? A gente consegue ver aqui, olha só, saiu de 9 bilhões lá atrás, hoje está praticamente o mesmo EBITDA de 2015, mas por exemplo, em 2021 ela gerou 30 bilhões em EBITDA, teve anos aqui que gerou 12, 11 bilhões, mas qual que é o problema? Aquilo que eu comentei, né? O resultado ele oscila muito, uma hora ela tem um EBITDA de 9, outra hora cai para 3, outra hora está em 11, outra hora 30, outra hora 9, então é um tipo de ativo que tem muito pouco previsibilidade em seus resultados e isso acaba impactando muito as cotações e fazendo com que o investidor que não tem perfil, não tem estômago, não está analisando muito de perto esse tipo de empresa, a pessoa vai ficar preocupada, vai agir pelo emocional, vai perder dinheiro. Então é um ativo bem complexo para você investir. Hoje ela está com a dívida equilibrada. Olhando o fluxo de caixa operacional, no ano de 2021 foi sensacional, né? Ela gerou quase 15 bilhões de caixa. Esse ano de 2022 ainda assim foi um fluxo de caixa bom, né? Foi quase aqui o terceiro melhor fluxo de caixa da empresa nos últimos anos. A gente consegue ver que ela vem fazendo bastante investimento em CAPEX, né? Ela todo ano ali, no mínimo 2 bilhões ela gastou aqui fazendo investimentos em CAPEX, mas ainda assim ela estava gerando fluxo de caixa livre, só não gerou caixa livre em 2019. Então assim, olhando para o fluxo de caixa, a empresa ela está gerando caixa, está tendo caixa livre, isso aqui é um ponto positivo. A dívida, apesar de ser uma dívida líquida alta, né? 20 bilhões, quase 21 bilhões em dívida, ainda está equilibrada no momento. Vale ressaltar que eles têm uma dívida bem alongada, ou seja, o grosso da dívida está no longo prazo, então não é um negócio, apesar desse momento ruim, não é uma empresa que vai quebrar, tá? Se você está preocupado quanto a essa desvalorização das ações, não vai quebrar, pode ficar tranquilo, a dívida está alongada, a empresa está gerando caixa, mas de fato não é um ativo para amadores, né? Olha só, a margem EBITDA uma hora está 25, 19%, outra hora está 7%, outra hora está 29%, outra hora está 9%, então é aquilo, né? Se não tem as manhas, não entra não, pede ajuda de um profissional. Então minha opinião sobre a Braskem é a seguinte, né? Tipo de ativo que dá sim para investir, mas você tem que analisar com bastante calma e com bastante cautela e saber que é uma empresa que, se pegar um ciclo bom, como foi o ano de 2021, ela pode explodir de ganhar dinheiro. Se vier um ciclo ruim, ela vai apresentar resultados ruins, tá? O último resultado foi um resultado muito ruim, né? Vamos torcer para ela dar uma melhorada, porque se manter do jeito que tá, uma hora essa dívida vai começar a ficar apertada, tá? E aí fica complicado, né? O EBITDA não pode negativar, ela tem que continuar no operacional tendo um EBITDA legal, frente principalmente a esse endividamento. Então sugiro bastante você acompanhar o endividamento, acompanhar o EBITDA e acompanhar o fluxo de caixa operacional, caso você queira investir nesse tipo de ativo. E mais uma vez reforçando, é um ativo mais arriscado porque é um negócio cíclico, depende
depende de como tá a demanda pelo produto dela no mercado e o nível de oferta, né? Se tem muitas empresas aumentando a capacidade produtiva, isso tende a fazer com que o preço dela lá na ponta fique um preço mais baixo e o custo dos produtos vendidos, se tiver alto, vai ficar sem spread, vai ficar sem margem e o resultado vai ficar ruim, tá? Então é um negócio que demanda muita cautela, muita paciência e, sobretudo, bastante estudo caso você queira investir nesse tipo de ativo. Então, minha opinião é essa. A empresa, não vou falar que é horrível, mas também não considero das melhores. Preço, tá em um preço ok, mas analisa com calma porque esse resultado do quarto trimestre realmente foi bem ruim, na minha opinião. Por esse vídeo é isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você acredita que tem interesse e deixa aqui para mim nos comentários se tem mais alguma dúvida sobre a Braskem ou se tem algum outro ativo que você gostaria de ver aqui no canal do Investidor Raiz. Se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.